programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento. Ih, rapaz, agora aí. Agora Tava demorando. Agora o programa vai ser bom. Tava demorando. Eu errar na abertura. Isso foi praga do meu amigo Márcio Escudeiro. Eu vou repetir, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Bom, pessoal, agora, já que eu dei essa tropeçada, minha bancada aqui, Márcio Escudeiro, até estou errando de novo, André Acioli e o nosso convidado, Rafael Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com o nosso manual do YouTube e depois eu apresento o convidado e a gente já começa a conversar com ele, que ele falou em off aqui, que ele está aqui para responder todas as perguntas, tudo. Vamos lá, pessoal, manual do YouTube. Muita saudade, né, André, dos nossos tropeços no início dos programas. Já tem o quê? 3 ou 4 que não rolava nada disso, cara. A galera já reclamando, mandando mensagem. Pô, cadê aquele tropeço maravilhoso no início? Tá aí o tropeço. E você ainda não se inscreveu no canal? Por favor, se inscreva, meu amigo. Dá o like no tropeço, dá o like no programa. O Rafael é um cara sensacional. Tenho certeza que você vai adorar esse papo aqui. E não esquece de ativar o sininho para toda vez que tiver um tropeço novo, você receber a informação. É assim que funciona. Né? Não, meu amigo André Acioli. Meu amigo, quem está assistindo a gente não pode tropeçar. Tem que realmente fazer a inscrição no canal, até porque, vou lembrar mais uma vez, nós não respondemos perguntas de quem não esteja inscrito no nosso canal. A gente nem gosta de você. É isso aí. Preconceito. Fala, meu amigo Sandro. Vamos começar esse bate-papo, que eu estou muito ansioso pelas respostas que o Rafael vai dar pra gente. Vamos embora, que o homem tá cheio de respostas. Vamos aproveitar então, Rafael Oliveira, carioca, flamenguista, minha bancada. Pô, hoje estamos total Fla-Press, jornalista, MBA em comunicação empresarial, pós-graduação em gestão da saúde, mestrado em gestão da economia criativa na ESPM, professor universitário e gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio. Então eu vou deixar o Márcio, que está com um semblante aí sorridente, abrir o programa e começar com a primeira pergunta de quantas que a gente combinou hoje? 37, né? Muito mais. A gente está aqui uma infinidade de perguntas. E a primeira, cara, eu vou perguntar para o meu amigo Rafael Oliveira como é que está a relação dele com o time dele nessa época de pandemia, porque a gente está ouvindo, Rafael, por aí, todo mundo fala que, olha, vai ter um novo normal, que as pessoas agora vão trabalhar de casa, que ninguém mais vai se abraçar, ninguém mais vai ter relação, quer dizer, será que teremos filhos, crianças nascendo no futuro? Ninguém sabe mais o que vai acontecer, meu amigo. Então, eu queria entender se teve uma mudança muito drástica dentro ali do teu cenário, da tua equipe, você que é professor, você que lida com um time grande lá de pessoas, isso funcionou? Realmente existe esse novo normal? Ou é uma coisa muito do momento? Quer dizer, temos uma pandemia, mas no futuro não vai ser bem assim, as coisas vão se equilibrar, mas vai tudo meio que ser como era antes. Como é que tá a tua experiência aí desse novo cenário? Bom, primeiro, prazer, obrigado pelo convite. Quando você me começou a pergunta, eu pensei que você ia falar do Flamengo. Que você ia perguntar eu também. Agora já entendi melhor. Vamos lá. Eu acho que tem muitas coisas boas e desafios para a gente seguir com esse momento, né? Eu não gosto muito da expressão novo normal. Acho que o novo normal vai durar até a vacina, depois não vai existir mais, mas é só uma opinião pessoal. Em termos assim, de equipe, eu tenho uma situação interessante. Minha equipe está toda desde home office, desde 17 de março. Então já tem aí, sei lá, faz as contas aí, que eu não sou muito bom de conta não, só sei escrever. Mas nesse período eu contratei 4 pessoas para a equipe. Legal. Então a gestão com a equipe que já vinha comigo há muito tempo, ela é super tranquila. As videoconferências, troca de e-mail, mensagem no WhatsApp, e a gente se adaptou super bem, super rápido. A turma que entrou também entrou nessa rotina, né, de vídeo e tal, mas esse é um ponto que eu estou sentindo dificuldade, porque quando a pessoa está ali, nesses abriu mais de 3 meses já, né, são 3 meses de deficiência, da possibilidade de entender a cultura, de entender como é que a gente se relaciona,
de entender o dia a dia, coisas que às vezes você fala assim no estalo e resolve. Então, ambientar uma pessoa nova nesse momento, com essas condições, é talvez o ponto problemático para mim em relação à gestão de equipe. Precisa de um acompanhamento muito mais próximo, de explicar coisas que, às vezes, novamente, pela observação, as pessoas entenderiam ali no dia a dia, estando junto com a equipe toda. Esse está sendo um baita desafio. O restante é uma adaptação, mas que as pessoas até estão mais felizes do que... Óbvio que a nossa equipe ela tem um componente humano muito forte, então as pessoas gostam de estar junto, marcam um chopp e tal. Tudo isso está bloqueado nesse momento. Então, existe uma falta, sim, existe uma necessidade da gente estar junto, das reuniões presenciais, elas têm uma importância grande, o olho no olho, é diferente aqui da câmera, né? Mas isso tudo dá para dar um jeitinho. E eu acho que num momento futuro, quando as coisas realmente estiverem normais novamente, é bem provável que a gente mantenha esse momento de home office com encontros presenciais 2 ou 3 vezes por semana, aí ainda a definir. Ô, Rafael, me diz o seguinte, a Unimed sentiu essa porrada como todo mundo, assim, sentiu o baque da pandemia ou conseguiu soluções que mitigaram essa pancada? Então, em termos de infraestrutura, digamos assim, a gente, em menos de 48 horas, estava com 98% da empresa em home office. E aí as pessoas ficam assim, nossa, vocês fizeram um trabalho incrível, muito rápido, né? Esse trabalho, a gente fala internamente, está sendo feito há 2 anos. Não por uma pandemia, mas por uma transformação digital. Então, óbvio que a gente não estava pensando em 17 de março acionar o site. Mas todo um trabalho de digitalização, de transferência de mudança de software, sistemas para a nuvem, tudo mais, possibilitou que a gente fizesse isso de forma muito ágil. Então, é algo que, nesse ponto, a empresa talvez não estivesse preparada no sentido de que é amanhã. Mas ela vem se preparando, não acabou, né? Vem se preparando para situações como essa, que não foram pensadas para a pandemia. Mas toda empresa tem lá questões de continuidade do negócio, né? Se pegar fogo, se acontecer algum acidente. E acabou que aconteceu uma que não estava prevista, mas que mostrou que a gente, pelo menos, fez parte do trabalho bem feito. Legal. Meu amigo André Acioli, a bola. Eu vou nesse barco aí do Sandro, até porque a Unimed é uma cooperativa de médicos, ela vive basicamente dos serviços que ela presta às pessoas. E nesse momento que a gente está vivendo, muita gente ficou sem receita. Muita gente possivelmente abriu mão do seu plano de saúde, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Em programas anteriores, a gente conversou com vários gestores e os gestores nos deram como grande caminho incentivar, incrementar os processos de comunicação. Verdade. Que são exatamente a sua área. Rafael, a Unimed sofreu essa queda de receita e o que a comunicação está fazendo para evitar que isso aumente esse problema ou gerar novas receitas? Em termos de receita, a gente até que conseguiu equilibrar bem as coisas, tá? Talvez por ser uma pandemia, se fosse outro tipo de situação, uma pandemia, né? Uma questão de saúde, o plano de saúde, historicamente, ele já é um dos 3 itens, né, da cesta básica, digamos assim, que a pessoa mais pensa em abrir mão, pensa antes de abrir mão. E agora na pandemia também, assim, tudo que você precisa, minimamente, se você tiver uma necessidade, você ter um lugar seguro, confiável, que possa te atender, cuidar, te tratar. Então, não houve cancelamentos, as pessoas fizeram esforços até para conseguir manter o plano de saúde. Muita gente que não tinha fez esforço para ter. Então, a gente conseguiu manter a receita. Só que não é só a questão da receita, tá? Tem a questão do custo, que é a nossa contrapartida, que é pesada. No momento de pandemia, o custo médico tem duas visões, né? Primeiro, a dinâmica do tratamento do coronavírus, ele é um tratamento mais longo, as pessoas que ficam internadas ficam por muito tempo, não é aquela coisa que você entra, sai daqui a 2 dias.
Então, isso gera um custo diferenciado. E, além disso, a gente teve como é a palavra? O bloqueio das cirurgias eletivas, das coisas que não eram essenciais nesse momento, que vai vir como custo já já. Então, é importante a gente ter essa receita estabilizada para conseguir sobreviver nesse caso. Em relação à comunicação, a gente já tem uma comunicação muito frequente com os nossos públicos, mas a gente tomou, sim, algumas medidas para conseguir dar um apoio maior nesse momento. Então, a gente teve alguns projetos lançados, a telemedicina, em que a gente teve que apresentar não só para cliente, mas para médico, como funciona. Lançamos um hot site de orientação do coronavírus, bots de orientação, se você precisa ir ou não ir a um pronto atendimento. Se você foi, um outro bot de acompanhamento por 7 dias, que vai te dizendo se você tem que voltar ou não, como é que está a tua... Então, assim, tem uma série de questões que a gente lançou que ajudam as pessoas a terem um pouco mais de compreensão da questão da saúde e do relacionamento com o plano de saúde, de fato. Você acha que os grandes players desse mercado, você deve monitorar isso, também estão nessa mesma pegada da Unimed, ou você está vendo algum deles fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que tenha chamado a sua atenção? Ou é hora de falar mal do amiguinho, né? É hora de falar... Cite nome, já que ele está aqui para responder, vamos aproveitar tudo. Não, eu acho que o setor de saúde, como uma forma geral, ele tem, assim, não tem solução mágica também, tá? E até, assim, as soluções que podem surgir, elas dependem de uma série de fatores predecessores e de investimentos também. Então, nem sempre dá para resolver rápido e tirar da cartola uma solução que realmente resolveria ou criaria escolaria da categoria. O que eu acho que está todo mundo preocupado nesse momento é com a telemedicina. É uma questão que já há algum tempo vem sendo discutida na classe médica com alguma resistência e que agora está se mostrando útil. Telemedicina, na verdade, eu tinha uma ideia, até eu começar a entender do assunto, telemedicina é qualquer solução à distância, né? O prefixo tele é distância. E eu tinha já uma visão leiga de que era de tela, né? Então, tem N aspectos de telemedicina que podem ser implementados dentro do setor de saúde. Dentro de um hospital, dentro da relação do plano de saúde com o cliente, com o médico. Eu acho que esse é o momento que está todo mundo se adaptando para isso. Não vejo ninguém muito diferente em termos de uma solução que tenha se destacado nesse momento. Vou fazer uma pergunta, Rafael, em relação ao ambiente interno, né, dos colaboradores da empresa. Você trabalha lá com a comunicação interna, a Unimed é uma empresa muito grande, com muitos colaboradores, e como todo o universo, né, que não só no Brasil, mas no mundo, isso aconteceu, as pessoas ficaram com muito medo de perder seus empregos, com medo do futuro, né? Vocês fizeram algum trabalho específico para tranquilizar, para dizer, olha, calma, não é assim, vamos superar? Teve alguma gestão específica das pessoas de levar elas um pouco mais de tranquilidade nesse momento onde estava todo mundo desesperado? Eu acho que algumas coisas, elas foram... A pandemia é um processo de conhecimento gradativo, né? Então, logo no início, a questão era o vírus. Aí depois veio a questão trabalhista, né? A mudança, a flexibilização das leis, e começou... No início, ninguém tinha essa dúvida, vou ficar empregado ou não. Depois, assim, será que essa lei vai mudar alguma coisa para mim ou não? Então, a gente foi trabalhando por parte. Primeiro, esclarecendo às pessoas a preocupação com a segurança e com a saúde de cada colaborador e os cuidados estavam sendo tomadas, medidas e ações, inclusive o home office, as ações estavam sendo tomadas para cuidar do colaborador. Em seguida, foi passar, e a gente usou muito a liderança, né, a camada de liderança, para que ele, ainda mais nesse momento à distância, para que ele tivesse o trato com a sua equipe. A gente não fazia uma comunicação só institucional, mas uma comunicação que cada área pudesse ter o seu contexto, digamos assim. Então, depois, junto com a área de RH, a gente teve também essa preocupação de mostrar que a Unimed não ia ter nenhuma alteração nas questões trabalhistas, na forma... A gente tem ajustes, né? Então, como fica o ponto
na era da videoconferência. Mas são questões de adaptações, mas foi fundamental a gente passar para as pessoas a tranquilidade de que nada ia mudar, até porque esse background todo administrativo, ele é fundamental para a equipe de pontas, médicos, enfermeiros, trabalharem. Então, não dá para a gente deixar, mesmo que quisesse, assim, vamos reduzir um pouquinho, deixar a gente demitir gente ou criar algum outro... Não dá, a gente precisa dessas pessoas todas, né? A gente é uma empresa de saúde, está dentro do olho do furacão. Então, foi muito importante passar essa segurança, tranquilidade, para que as pessoas não tivessem mais essa preocupação e pudessem realmente, dentro de toda uma demanda de adaptação em casa, de home office, se dedicar ao máximo ao trabalho. Uma pergunta para o profissional, né? No caso, e para o professor também, porque você também leciona, então é legal. Temos aqui na bancada 3 professores, você leciona, o André, eu, enfim, o Márcio ainda não, mas em breve... Eu só aprendo. Então, eu acho assim, você vê micro, pequenas e médios empreendedores, grande parte já jogaram a toalha, empresas grandes demitindo e algumas até deixando de operar em caráter definitivo. Especificamente, por exemplo, o Barra Shopping, mais de 150 lojas fecharam em caráter definitivo. A gente recentemente citou aqui uma matéria do Globo, que foram 1.000 ou 1.500 bares, restaurantes e bares fecharam também de forma definitiva somente no Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa quarentena, que também já citamos em outros momentos, parece uma série da Netflix, né? Quando você pensa que está terminando, eles lançam uma nova temporada. Como é que você vê isso, tanto do lado corporativo, Unimed, como você fala isso também, por exemplo, para seus alunos, né? Porque a incerteza é um absurdo, né? A gente não tem absolutamente certeza de nada no momento. No ponto de vista profissional, é muito delicado, né? A Unimed tem 70% da carteira de pessoa jurídica. Então, se o mercado do Rio de Janeiro, que já não vai lá muito bem antes da pandemia, né? Já não ia muito bem antes da pandemia, entra nesse colapso, isso é ruim para qualquer empresa, para a população, enfim, é uma espiral negativa da qual a gente tem que entender que faz parte e caminhar junto para arrumar uma solução. Do ponto de vista pessoal, de professor, eu estou, inclusive, agora fazendo uma turma de orientação de TCC, em que tem vários projetos de novos negócios e tal. Ter isso como... Na verdade, o que você falou de incerteza, mudança, na verdade, essas são certezas, né? Sim, verdade. Você, mesmo que não houvesse pandemia, pensa aí de 2, 3 anos para cá, quantas coisas que a gente não imaginava e aconteceram e mudaram, quantas incertezas, né, surgiram novas. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Óbvio que a pandemia é um caso que a gente nunca tinha vivido, bem... não vou nem dizer atípico, mas muito diferente. Mas acho que o profissional dos dias de hoje, ele precisa trabalhar com a certeza de que a incerteza faz parte do dia a dia. Seja de uma reunião que surgiu em cima da hora, seja de uma pergunta que não estava prevista, de um colapso na economia. Eu acho que faz parte. De alguma forma, a gente tem um legado. Eu cresci nos anos 80, né? Então, eu lembro muito dos meus pais com aquele momento da economia em que você não sabia o dia de amanhã, quanto iam custar as coisas no dia de amanhã. Então, acho que a gente, de alguma forma, num momento de vida histórico diferente, está experimentando de novo aquele momento de muita incerteza o tempo inteiro. Também cresci nessa época, mas a gente tinha o ir e vir, né? A gente não ficava preso, né, dentro de casa. Você tinha incerteza econômica, financeira, o país atravessando mudanças sérias, mas não tinha essa coisa de obrigação de ficar isolado, isolamento social. Eu acho que a época agora é bem pior do que os anos 80, viu? Bem pior. Tirando os cabelos, né, que naquela época, e aquela roupa esquisita que a galera usava, tem realmente alguma melhoria aí. Mas o ponto é assim, pensa no campo econômico. Cara, a gente tem muita incerteza hoje.
social. Tem muito movimento surgindo que traz um monte de incerteza também. Campo político, campo climático. Não tem, quase em todas as grandes principais áreas que afetam a nossa vida, a gente não tem um caminho que a gente diga, ó, vai ser mais ou menos assim nos próximos 5, 10 anos e fica tranquilo. Não dá. Então a gente tem que lidar com isso e isso traz uma angústia, traz uma preocupação permanente, né? Pode talvez afetar um pouco do nosso jeito de ser, mas também não dá para a gente fechar o olho para isso. É verdade. André Ascioli, eu sabia que você estava preparando aí. Rapaz, olha, eu estou preparando uma pergunta aqui. Quando eu li lá no nossa agenda que a gente ia conversar com o Rafael, eu deixei uma perguntinha que ele vai me responder do fundo do conhecimento dele. E vou aproveitar uma fala do meu amigo Márcio, quando o Márcio colocou assim, quando a gente estava brincando, que nós damos aula, lecionamos e tal, quando ele falou, não, eu só aprendo. Pô, nós aprendemos o dobro, você não tenha dúvida. No momento que a gente troca com os nossos alunos, a gente aprende o dobro. E exatamente por aprender, né, eu vou me remeter a uma situação anterior da Unimed, que se ela é uma situação, como é que eu vou te dizer, verídica em todos os aspectos ou não, ela foi veiculada durante muito tempo em vários canais, a ponto, inclusive, de ser trabalho de TCC de muita gente. Houve uma parceria muito grande entre a Unimed e um time de futebol, em determinado momento, que, segundo consta nos anais da fofoca, quase quebrou a Unimed. Isso virou case, a gente estuda essa situação dentro de sala, quando discute marketing esportivo, né? A gente traz isso, essa discussão à tona, para ver os erros e acertos. E eu pergunto ao professor, Rafael, que tem aí informações que nós de fora não dispomos, diz assim, o que a Unimed aprendeu com isso? Sem dúvida, muita coisa, né? Aprendeu em termos de governança, e isso também veio junto com essa era do compliance, né, de um fortalecimento de governança corporativa que foi talvez até incentivado por grandes escândalos no país e tal. Ali a gente de lá para cá a gente teve realmente um reforço nas nossas práticas de governança corporativa. A questão do patrocínio ao Fluminense, para a gente ser direto, ela trouxe muitas coisas positivas para a empresa em termos de marca, visibilidade. É um retorno impressionante que houve, um trabalho muito, muito bem feito, em que em algum momento teve lá suas questões também, que é uma inverdade, ou somente parte da verdade de que o Fluminense, a patrocínio ao Fluminense quebrou a empresa, tá? Trouxe crise para a empresa. Na verdade, a questão da gestão que foi responsável por isso. Então, os grandes aprendizados foram esses, basicamente de governança, de análises e desvinculamento da questão emocional com a gestão, de você conseguir tomar uma decisão com base em vários julgamentos e não com uma visão só. Então, acho que a gente evoluiu muito, especialmente nessa parte de governança, tomando alguns cuidados para que a crise da qual a gente entrou naquele momento, novamente, não só pelo Fluminense, pelo patrocínio ao Fluminense, pelo contexto do país, por problemas internos de gestão, e da qual a gente ainda se recupera, para que ela não volte a acontecer numa proporção, novamente. Assim como a gente falou das incertezas, nada garante que a gente não vá ter uma outra crise, um outro problema, mas o radar está muito mais ligado hoje, entendeu? Legal. Gente, olha só, chegamos num momento aqui para, aquele momento para atender a audiência, tomar um copinho d'água. Eu estou no meu suco de laranja com acerola, não sei se está para ver aqui, com suquinho. Claramente que é suco, esse horário, gente, você está doido. Se eu tomar alguma coisa agora, eu não faço mais nada o raio do dia. Mas, enfim, você, meu amigo do outro lado da telinha, seja lá o horário que você esteja vendo esse programa, estamos gravando agora na parte da manhã, então não tem como beber nada.
E eu queria aqui atender a nossa audiência. O hype da internet, logicamente, política o tempo inteiro, mas tem uma coisa que mandaram para a gente aqui, interessante. A Estela, que é nossa inscrita aqui, nossa telespectadora aqui no YouTube, do M, ela traz um trecho do Lacombe, que ele diz que em 4 meses o vírus chinês se espalhou pelo planeta Terra e atingiu todos os países. Mas na China atingiu apenas 83 mil chineses. A China tem quase 2 bilhões de habitantes. A OMS um dia vai ter que explicar esse milagre. Aí bota aqui, hashtag eu não acredito em país comunista. Gente, eu só estou lendo, tá? Não vamos polemizar, pelo amor de Deus, é só um breve pincelada aqui no hype da internet. Tem mais aqui, aqui, ó, essa é engraçada, deve ser um meme. A Juliana manda pra gente aqui, já vi miojo com sabor de picanha, já vi pipoca com sabor de bacon, mas isso é demais. É a Bavária sabor Heineken. Gente, essa de fato, essa realmente eu não tinha visto. E aqui a Rosana, ela manda aqui uma frase, botando aqui que o Silvio Santos é de lascar, que diz o seguinte: o comunismo só deu certo na penitenciária, onde todos se vestem com a mesma roupa, comem a mesma comida, têm apenas o necessário para viver, não fazem nada e vivem à custa dos outros. Fecha aspas para o Silvio Santos. Ou seja, a gente está meio pautado hoje na internet pela política mesmo. Eu tentei fazer aqui uma agenda setting para não falar tanto de política, mas acabou que entramos aqui um pouquinho na política. E temos outra aqui bem legal. Eu vou deixar essa aqui da Adriana mais para o final, que eu acho que pode fechar bacana aqui. Então eu vou segurar essa aqui da Adriana e vou jogar agora aqui o nosso momento também, dica de livro. Entendeu? E vou começar aqui. A gente não avisou nosso convidado, Rafael Oliveira, se ele teria alguma dica de livro, mas fica à vontade, Rafael. Se tiver alguma dica, o momento é esse. A gente sempre no programa pede indicações, sugestões, principalmente nesse atual momento, né, para as pessoas ampliarem seus conhecimentos. Tem alguma sugestão, alguma dica de livro aí para o pessoal aí que está nos assistindo? Cara, eu acabei de ler O Caldeirão Azul, do Marcelo Gleiser, um dos principais cientistas do Brasil, que mora lá fora, um cara acima da média. E acho que ele traz reflexões ali muito interessantes para os dias de hoje, em relação a... Eu tento sempre fazer conexões das coisas que eu leio que não tem nada a ver com o mundo corporativo com o mundo corporativo, né? Então, ele é um físico, astrônomo, e ele fala das questões... ele foi, inclusive, premiado na Inglaterra por esse livro, e ele fala da relação da ciência com espiritualidade e tudo mais, e traz a questão do meio ambiente, de que mundo a gente vai deixar, né, o que a gente está fazendo. E eu pensando nisso em relação à sustentabilidade, a posicionamentos, à ética, eu acho que as empresas têm muito a refletir. Acho que é uma boa indicação para o momento atual, individual, né, de pandemia, mas também para fazer paralelos com o mundo corporativo. Legal. Meus amigos da bancada, temos aí dicas? Eu vou indicar um livro que, poxa, muita gente com certeza já leu. É um camarada que consegue tornar o que é complexo muito simples, com as palavras muito fáceis nesses momentos. A minha dica de livro é Qual é a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. Eu acho que vale a pena a leitura para você refletir a respeito de tudo, de todos e principalmente a respeito de você mesmo. Então fica a dica. Qual é a Tua Obra, Mário Sérgio Cortella. Legal. Márcio Escudeiro. Eu vou dizer para você o seguinte, cara. Sandro, André e Rafael. Eu vou sugerir um livro aqui que eu sou apaixonado. Não tem muito, assim, na teoria, e eu vou falar de teoria porque o livro tem a ver com teorias, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver, sim, parece que não, mas tem, que é O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, que nos deixou aí faz pouco tempo. A história de vida desse cara já é incrível, a obra dele é fantástica, mas não é um livro chato, não é um livro que fala sobre física só, é um livro que dá vários cenários aí bacanas, interessantes e inteligentes aí para a gente refletir.
Então, eu digo o seguinte, se você está achando que é um livro chato, de física, que não tem nada a ver com a sua vida, nem com a minha, e por que eu estou indicando isso, leia e depois me agradeça. Eu vou aproveitar, hoje eu vou dar 2 dicas de livro para poder, primeiro para fazer uma social com o nosso amigo Davi Baia, que é o livro dele, né? O próprio livro dele, Startup Pós-Digital. Como a Cabala, a física quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em uma startup. É best-seller na Amazon. Então, um livro bem bacana, um livro realmente vale a pena aí para quem está pensando em começar uma startup, para quem já começou, para quem está querendo pivotar e de repente não sabe como é que vai, como é que faz, o momento é bom. Então, assim, fica a primeira dica, Startup Pós-Digital do Davi Baia. E a segunda dica, meus amigos, é um livro bem legal que chama Receita Previsível, do Aaron Ross e Mary Lou Tyler. Ross era diretor de vendas de uma empresa que é a Salesforce e ele conseguiu atingir 100 milhões de dólares anuais. É um guia de vendas para empresas do Vale do Silício, como planejar uma estratégia de vendas com previsibilidade do fechamento de negócio, utilizando gerações de lead e se embasando nos dados. Então fica aí a dica, Receita Previsível e Startup Pós-Digital. Bom, vamos... Deixa eu fazer um comentário, eu peguei uma pinimba do Aaron Ross. Todos esses e-mails que a gente recebe, né, de empresas fornecedoras dizendo que tem uma solução incrível para você e tudo mais, e queria agendar um call, e te mandei um e-mail, você não respondeu, talvez você não tenha tempo. É tudo desse livro dele. Tá todo mundo usando a mesma coisa, que já não adianta mais. Acho que tem que mudar o discurso dele agora. Eu estava falando isso... Concordo contigo, inclusive, isso aí. Sim, tem muita gente utilizando o LinkedIn agora para isso também. Então, o cara, se aceita o cara na rede, ele vem com um texto gigantesco, como fosse seu melhor amigo, te conhecesse há 30 anos, falando da sua vida, pergunta, nossa, cadê aquela reunião que a gente não marcou? Cara, não é assim, não funciona, de verdade, não funciona por e-mail e também não funciona no LinkedIn, não tenta inverter, achando, por LinkedIn vai, não vai, é chato também, é igualzinho. Eu queria até te perguntar uma coisa nesse sentido, que muita gente começou a usar redes sociais, né? A gente estava no outro programa falando que uma senhora de 74 anos entrou aí num aplicativo de relacionamento, conheceu lá um senhor de 70 e poucos anos também e começaram ali a se relacionar. E teve muita gente que começou a usar LinkedIn, que nunca usou, entrou aí no Facebook e nunca tinha entrado, no Instagram. A Flicos está bombando, Sandro. Aliás, eu te dou a notícia, meu amigo. Ele estava esperando para mandar o seu canal. O seu canal, esses dias, se tornou o canal mais assistido da Flicos. E assim, a gente está falando aí de mais de 13 milhões de visualizações, então você aí é número 1, e aí não é número 2, número 3, é número 1. Só para... Eu não te contei essa história, mas agora você está sabendo... O meu? O teu, o M, o nosso. Sabendo, não. É o nosso. Que legal, somos líder no Flicos. Tá lá em primeiro lugar. Pô, mas as pessoas... Voltando aqui ao assunto a pergunta para o Rafael, as pessoas estão usando mais as redes sociais. E você é um cara aí que sabe tudo de empreendedorismo digital. Fala de mim, rola de mim. Tem hora que rola mesmo, tá vendo? Esse programa tá bom para isso. Tá. E aí, cara, a pergunta é nesse sentido. Para o empresário que teve aí uma situação catastrófica, né, que o vírus consumiu a empresa e não a vida dele, graças a Deus, alguma coisa, porque enquanto há vida, há esperança. Você acha que a única solução, ou todas as soluções possíveis, elas estão baseadas aí no digital? Quer dizer, você não consegue mais pensar uma nova empresa, um novo serviço, um novo negócio que não leve em consideração os meios digitais? Eu digo isso, cara, porque parece, a gente falando aqui, nós quatro, né, aqui, para a gente é algo, nossa, muito óbvio, mas para muita gente o digital ainda é futuro, para muita gente o digital ainda é uma coisa a ser feita. Será que essa pandemia, de fato, instalou lá no HD das pessoas esse aplicativo
de que é impossível viver sem o digital, ou você ainda percebe que existe alguma resistência? Assim para as duas coisas. Eu acho que não dá mais para você pensar no negócio sem ter uma presença digital, assim como no passado não dava para você pensar no negócio sem ter uma loja, um ponto físico, né? Então, as coisas coexistem hoje e dada a penetração e o comportamento das pessoas no mundo digital, no mínimo um desperdício, se não um erro, você não ter presença digital, seja ela a forma que for, de acordo com o teu perfil de negócio. A resistência, eu acho que ela existe ainda, especialmente, talvez, das pessoas um pouco que são donas de negócios e têm uma idade um pouco mais avançada e tal. Mas acho que também essas pessoas elas são gestoras de negócio. Então, se alguém conseguir mostrar para elas que não é você que vai cuidar disso, mas deixa eu resolver, porque eu vou te dar resultado com isso, vai trazer resultado para o teu negócio, acho que as pessoas também vão ter mais cuidado agora, mais atenção para ouvir isso e benevolência e entrar nesse mundo. Eu acho que realmente não tem volta, né? Porque, Sandro, desculpa te interromper, é que a gente tem conhecimento de tantas empresas que não têm site. E uma coisa que a gente já falou aqui, Rafael, André, Sandro, é que hoje em dia existem ferramentas gratuitas que as pessoas podem pensar que é muito caro desenvolver um site, que é muito caro você entrar nesse ambiente digital. Mas, gente, não é caro. Você sabe por que não é caro? Porque tem ferramentas de graça. Você pode ter um site aí, custo zero. É você chamar um amigo, alguém para ajudar se você não tiver conhecimento, para montar ali uma coisa bem simples, só para o cara ter contato contigo pela internet. Você pode usar as redes sociais, você pode usar o Instagram, você pode usar o Facebook, você pode usar o Flickr, você pode usar uma série de plataformas para poder contar histórias sobre o seu negócio, mostrar para o público o que você faz, tudo isso sem gastar grana. Você vai gastar um pouco de tempo. Mas, cara, esse tempo é fundamental para você não ficar completamente invisível no ambiente que hoje, e aí é a coisa da pandemia, hoje está todo mundo lá, não tem ninguém na rua, não tem ninguém na frente da tua loja, está todo mundo na internet. Então, se você não estiver lá, cara, você não está falando com ninguém, você não está aparecendo. E eu vou aproveitar que você deu esse gancho aí que está todo mundo na internet para falar da plataforma do LinkedIn. O comentário do Rafael com relação ao livro, né, do Aaron Ross, é pertinente, sim. Eu também concordo que eu tenho também um pouco uma certa birra com determinadas receitas, né, de bolo, e no LinkedIn tem muito isso. E o Paulo, da nossa audiência, mandou para a gente um post dizendo o seguinte: pare de acreditar em mensagens que começam com a pergunta, quer uma dica? E seja você mesmo o protagonista da sua história. Ajuda é sempre bem-vinda, mas na maioria das vezes só quando a gente pede. Fica a dica. E ele fala também o que a gente já falou em outros programas, do pessoal que se propõe a ajudo você, ajudo aquilo, que coloca, né, no LinkedIn, ajudar parecendo que é seu amigo e que no final da ponta a gente sabe que não é ajuda. No final da ponta ele quer vender alguma coisa para você. Ele pode até inicialmente te dar digamos, um couvert lá, uma entrada de ajuda, mas no final dessa ponta aí, no final da linha, é dinheiro, né? Não existe almoço de graça. Então eu acho legal isso, eu acho que é bacana a gente ressaltar, né, que eu não sei como é que cada um aqui da mesa vê, mas o LinkedIn, ele, de fato, a proposta é muito boa, mas ficou um pouco saturado esse negócio das pessoas quererem virar amigos um dos outros sem querer ajudar. A gente sabe que essa ajuda não é bem assim que funciona, e querer dar, como ele falou aqui, dar dica do nada, né? Você mal viu a pessoa está querendo te dar dica do seu negócio. Quer dizer, ela quer entender mais do seu negócio do que você mesmo. Como é que vocês veem isso, pessoal? Botando aí uma polêmica na mesa. Eu acredito que existam pessoas mesmo que queiram ajudar. Sim. Eu acho que faz parte. Eu diria que você faz isso muito bem, o Sandro faz isso, o Sandro faz isso, o Márcio faz isso, o Davi faz isso, eu faço isso na medida do possível. A gente ajuda sem querer nada em troca mesmo. É para ver o sucesso de outras pessoas. Até porque o sucesso dos outros oportuniza novos negócios para a gente. Então, a gente tem que ajudar mesmo. Não é só por esse aspecto, não.
Agora, o que me impressiona é que muita gente quer fazer caridade aproveitando somente do momento. Exatamente. Entendeu? Então, isso não vai ter... Não é consistente, não vai ter vida longa. Vida longa, então, também acho. Isso não tá legal. E nessa associação do LinkedIn que você colocou, se a gente trouxer para a vida normal, fora de redes sociais da gente, antigamente era aquela história, pô, tu mal me conhecer, já quer me levar para um motel, pô? Para com isso. É por aí, cara. Não... Vamos desenvolver esse relacionamento. É uma rede de relacionamento. Então a gente tem que desenvolver o relacionamento para depois chegar a algum negócio. Né? É mais ou menos por aí, sim. O que você acha, Rafael? Você corrobora com a opinião? Tem opinião diferente? Eu acho que sim. Para quem LinkedIn, qualquer outro site ou rede social, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então, assim, quem está em busca de ajuda, sem dúvida, vai encontrar ali opiniões de especialistas que podem... Aí cada um vai ter que ter a sensibilidade de filtrar, né? O que vale... Às vezes eu vejo, ou leio, ouço coisas de pessoas que, de repente, eu não admiro tanto, mas que eu falo assim, cara, essa pessoa falou um negócio interessante. Como tem pessoas que eu super respeito e que falam, cara, tá falando besteira, mais do mesmo, oba-oba, só para vender. Então, acho que a gente tem que ter um filtro e sai de parte de cada um fazer essa análise. O que me incomoda é um pouco disso, assim, quando a coisa vira uma moda, sabe? Agora é isso, na descrição do LinkedIn, todo mundo quer transformar o mundo e ajudar e tal. E aí falta um pouco de verdade na coisa, né? Talvez o primeiro que tenha feito isso tenha feito teve uma sacada e botou lá e realmente é. Mas depois começou a virar um padrão, sabe? Se você não coloca lá uma frase linda que vai mudar o mundo para melhor, você não está bem na comunidade. É a mesma coisa do livro do Ross, né? Eu acho que ele teve uma sacada brilhante, ele conseguiu gerar resultado absurdo. Só que quando todo mundo começou a fazer isso, você vê que tem é só você não responder uma mensagem dessa, esperar 3 dias, vai chegar a segunda, em 5 dias chega... É isso aí. Exatamente. Até a mensagem final em que ele diz, olha, talvez você não esteja tendo tempo, então eu vou deixar aqui meus contatos e minha empresa para qualquer coisa, se eu puder te ajudar no futuro. É uma receita, então acho que é um momento que você precisa desrobotizar nesse sentido, né? Sair do padrão. Legal. O Fernando, rapidamente, Márcio, já passa a palavra para você. Só para fechar aqui a audiência, o Fernando coloca uma coisa muito engraçada, manda para a gente uma coisa muito engraçada. Ele bota assim, recrutadores, repitam comigo. Analista de marketing digital não é web designer. Analista de marketing digital não é designer gráfico. Analista de marketing digital não é jornalista. De fato, essas são 4 profissões complementares, porém o profissional dominar 2 ou mais áreas deve ser encarado como um diferencial e não como um requisito. Muito menos quando o salário não equivale ao orçamento de vários profissionais, não só. Interessante isso, né? Achei esse post dele bem bacana. O pessoal realmente confunde. Agora, vamos também lembrar, né? Já falamos aqui outras vezes, que o mercado procura pessoas multitarefas, né? O mercado hoje dificilmente contrata uma pessoa que é só aquilo, né? Então, assim, se você tem algo mais, você tem uma vantagem competitiva absurda com relação ao seu amiguinho que está disputando a mesma vaga. Isso então, aí. Não é não? Então é isso aí. É contigo, Márcio. Continua daí, amigo. O que eu ia dizer, e até vou juntar uma coisa com a outra, com relação à ajuda, né, que a gente está falando, de fato, tem, e aí, falando também lá da questão do site, que o cara pode fazer de graça, de usar as redes sociais como plataforma digital, você também tem, sim, gente que acaba ajudando, oferecendo conteúdos na internet, no Instagram, no YouTube. Hoje você pode, sim, aprender uma língua só olhando esses canais. A galera está lá ensinando inglês, francês, alemão, muita gente ali dando aula de graça, né? É claro que o cara não vai fazer um acompanhamento personalizado com você,
mas ele vai te dar dicas, vai te ensinar gramática, palavras, enfim, você pode, de fato, aprender uma língua hoje de graça usando o YouTube. Obviamente, eu aconselho você a fazer um curso, porque você tem que ter uma linha ali de aprendizado, mas se você tem algum conhecimento, já dá para você conseguir ali melhorar muito a tua performance dentro desse cenário. E aí, Sandro, dentro disso aí que você falou também, cara, essas pessoas elas podem usar os mesmos mecanismos para adquirirem esses skills aí, essas habilidades, entendeu? E que vão somar e transformar ele num profissional melhor. Então, não se limite, meu amigo. Siga aprendendo e evoluindo. Isso é muito importante. Evolução. Deixa eu pegar esse gancho de evolução, porque a gente falou muitas coisas, os problemas que a gente está vivendo. E a Unimed, quando colocou aquele slogan do melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é a Unimed, botou o sarrafo lá em cima em relação às expectativas do consumidor do plano de saúde. Durante muito tempo ele foi usado e tal. Vem cá, o que vocês vão fazer de novo, já que vocês botaram o sarrafo lá em cima, que vocês mesmos têm que pular agora? Diz pra gente, Rafael. Boa. Primeiro, falando sobre esse conceito, ele realmente ele ganhou tudo quanto é prêmio na década de 2000 ali, né? Ganhou tudo quanto é prêmio possível, nacional e internacional. E a gente criou um problema para a gente mesmo, de fato. É verdade. Alto. E a questão eu vejo muito assim, a saúde, o futuro da saúde, ela está ligada ao individualismo, à personalização, ao cuidado individualizado, né? Então, também não dá para... A gente ainda tem muitos debates internos, não tem nenhum caminho pronto. Mas eu acho que o próximo grande passo é nesse sentido, de... Vejam, aqui nós somos 4 pessoas e em termos de perfil, de saúde, de hábitos de vida, nós certamente somos 4 diferentes e não dá simplesmente para eu dizer que uma solução empacotada é a ideal para todo mundo. Então, acho que o passo seguinte é esse, da gente conseguir, primeiro, organizar isso gerencialmente, né? De conseguir entregar, de fato, essa experiência que é a experiência dessa década agora, da individualização. E aí depois transformar isso num conceito que seja melhor do que o melhor plano de saúde viver. Legal. Gente, vocês estão antenados aí, que eu estava lendo essa semana, até fiquei meio preocupado, mas assim, o setor da educação, das instituições de ensino superior, elas estão aí com... recentemente vai ser fechado, parece que a faculdade, a faixa do campus do Meia, eu li isso agora, é bem fresquinha a notícia, e existe uma preocupação que parece que deverá cair 70% agora no meio do ano. As matrículas nas universidades, nos institutos, nas universidades privadas, né? Então, assim, é um momento que eles estão preocupados, porque antes eles tinham fiéis, né? Eles falam aqui na matéria, nos últimos anos eles precisariam lidar eles lidaram, né, com a desidratação do fiéis. Aí também viram a concorrência aumentar e protagonizaram uma guerra de preços com o ensino à distância. E agora o cenário ficou mais crítico. Agora o aluno ele está entre pensar se vai continuar, se tem condições de continuar a pagar ou não, ou a receita que seria, né, aquele dinheiro que seria para pagar a mensalidade, para pagar insumos de primeira necessidade. Ou seja, cair 70%, deverá cair 70% agora no meio do ano, é um número bastante alto, né? Eu mudei o papo para o ensino superior, porque Sandro, me chamou a atenção, né? Tem um dado aí, embora o ensino presencial possa passar por problemas, o ensino à distância ele vem crescendo aí no número de alunos, de matrículas, né? Não, aqui então, na matéria diz, inclusive, que contempla o ensino à distância. Contempla isso, porque vem crescendo, assim. Mas contempla o ensino à distância, porque é pago também. Ele é mais barato do que o presencial, é pago,
e já foi liberado, se eu não me engano, pelo governo, que antes era até 20% da carga do curso inteiro, agora virou 50%, se eu não me engano. Me ajudem aí, professores. 40. Talvez esse 40, né? crescimento tenha sido porque o ensino à distância ainda era algo muito novo, né? Então, provavelmente, esse crescimento do ensino à distância é com relação ao cenário que a gente tinha anterior. Sim. Então, ele vem crescendo mais. A dúvida do aluno de segunda matéria era ou era o presencial ou era a distância. Agora é ou come ou vai estudar, entendeu? Então, assim, é um dado alarmante. É alarmante, né? É uma situação bem difícil. Eu vi aqui, o Rafael, que você leciona na Veiga e na SPM. A Veiga é bem diferente, né? As duas instituições são pegadas bem diferentes, são públicos diferentes, né? Então, assim, eu acredito que os dois vão sentir também bastante. Eu tive recentemente, por exemplo, na PUC, aqui no Rio de Janeiro, estava dando uma olhada lá, fui levar um pré-projeto de doutorado. Rapaz, eu achei a PUC que sempre foi lotada de gente, mas muito lotada. Aquele campus é lindo ali na Gávea. Pô, achei um pouco vazio, viu? Achei para o que era, achei um pouco vazio. As salas também encolheram bastante. Tinham salas antes de 100 alunos. Hoje as salas têm no máximo 30, que eu acho até bom, inclusive. Acho muito bom isso. Mas eu achei também um pouco esvaziada. A PUC, hein? A gente está falando, não é... O que vocês acham aí dessa situação do ensino superior, né? A gente misturando um pouco os assuntos que tá batendo em todo mundo, né? A crise, a pancada foi forte, fechando uma unidade da faixa, né? Com essa perspectiva de 70%. Botei na mesa aí, fica com vocês, meus amigos. Primeiro, assim, obviamente triste e lamentável, né? A área que a gente mais precisa, que a gente mais acredita que realmente transforma, todas as necessidades que a gente tem enquanto sociedade passam pela educação. Então, eu, na verdade, na Veiga eu já não leciono já há alguns anos, foi mais no início dessa trajetória de professor. E é engraçado, porque eu acho que, ao mesmo tempo, a pandemia ela traz a reflexão de que, nesse mundo que já é competitivo, o mercado de trabalho é competitivo, o desemprego alto, então, assim, você precisa estar qualificado para buscar as suas posições. Então, ao mesmo tempo que tem essa estatística, eu vejo que ela traz uma necessidade de muita gente, como o Márcio falou agora, de repente você não, talvez no momento de crise em que você tem que escolher entre a comida e o estudo, você vá buscar formas gratuitas de aprendizado e tudo mais. Mas, assim, cara, junto com a saúde, que é a área em que eu transito mais, eu acho que são as duas áreas que necessidades básicas, saúde, educação, é um tripé ali. Então, você não jamais deixa de investir se puder realmente. Concordo plenamente. Eu vou pegar esse gancho do Rafael, cara, e dizer o seguinte, na verdade, essa escolha é a escolha de Sofia, mas ela tem que ser muito, muito cuidadosa, Sandro, no sentido de você não parar, porque se você hoje vive num mundo em transformação e você está parado, cara, você está na contramão das coisas, né? Quer dizer, está tudo se renovando, tudo se multiplicando, tudo acontecendo de forma diferente todos os dias. Então, uma coisa que eu acho muito importante, independente de qualquer coisa, o acesso que você tiver, seja ele pago, seja ele gratuito, quantos cursos foram oferecidos gratuitamente nessa época de pandemia? Quantos? Milhares de cursos, de todas as áreas, né? Então, de várias instituições. De várias instituições. Então, quer dizer, é claro que é importante, importante não, é fundamental a gente ter ali a universidade funcionando, você podendo se matricular ali e evoluir academicamente. Isso aí é uma coisa que a gente tem que incentivar todos os dias, porque a gente tem que formar pessoas, formar aqui pensamentos. Isso é muito importante. Mas, cara, não havendo condição alguma, o conhecimento ele continua sendo importante. A formação, quer dizer, a coisa formal, ela é fundamental, mas a busca do conhecimento ela tem que ser incessante. Então não tem esse meio, meu amigo, vai para o outro. Quanto às universidades, Sandro, André e Rafael, eu acho que o caminho, cara, é
esse, né? A gente tem um problema hoje da sala de aula, a gente tem um problema hoje do deslocamento, são problemas mundiais. A sala de aula hoje é um problema, talvez, momentâneo, né? Tem a pandemia, essa coisa do isolamento social, mas a coisa do trânsito, da falta de infraestrutura aí de transporte, não só no Brasil, existem outros lugares onde isso é também complexo. Cara, a sala de aula hoje, como ponto de venda, ele precisa ser revisto. Então, as universidades elas têm que se preparar para esse novo momento. O ensino que não a gente já bateu um papo aqui, Rafael, que a gente fala que é ensino à distância. E não é mais, quando você está aqui, olha, pertinho, a gente está se olhando aqui, está se vendo, está interagindo, essa distância acaba ficando sem distância nenhuma. A gente está aqui dentro de casa, né? Então está mais perto do que antes, que eu tinha que pegar o carro e ir até a universidade. Eu estou aqui com vocês, batendo papo, podia estar aprendendo aqui, e estou aprendendo muito, né? Podia estar com o professor na minha frente me ensinando alguma coisa também. Então, as universidades precisam, sim, se adaptar a esse novo momento e entender que a sala de aula é cara, né, porque são espaços físicos muito grandes, e que eles podem oferecer conteúdos de qualidade, com muita informação bacana, dentro de ambientes virtuais que serão, Sandro e André, e Rafael, cada vez mais qualificados para isso, né? Márcio, deixa eu colocar mais um ponto. Eu acho que a educação, junto com a saúde também, são áreas vitais, mas elas ainda precisam... Tem vários setores que já deram um salto, né? Já estão adaptados. A educação é um que eu acho que ainda não fez esse exercício, né? Não só esse... Eu sou super a favor também da sala de aula, como professor e tal. Acho que a distância, sem dúvida, é uma alternativa que vai ser cada vez mais frequente e viável. Mas eu não sou a favor de abolir a sala de aula. Mas eu sou a favor de repensar completamente o modelo que acontece ali. Porque a gente, nas escolas, na universidade, treina a gente para a sociedade industrial, que não existe mais. Verdade. O modelo de aula, as palavras, né? Teste, prova, você está sendo testado. E aí entra no mercado de trabalho e você diz que você pode errar. Mas, cara, você não é treinado para errar na escola. Você é punido se você errar na escola. Então, um modelo de aula em que um professor fala e todo mundo escuta e não tem tanto essa troca. A gente tem um discursinho básico de professor que não, isso aqui não é para ser uma... Mas a dinâmica estabelecida não promove isso. Então, acho que a educação, as entidades de ensino, elas precisam repensar a forma de educação para esse modelo novo, porque a gente está formando gente para a década de 80 ainda. Duas coisas importantíssimas que você falou. Concordo plenamente. Rafael falou duas coisas importantíssimas, né? São as duas áreas mais nevrálgicas da nossa sociedade, talvez sejam saúde e educação. E são tão relegadas a segundo plano que, em grande parte, a nível federal, continuam na deriva. A gente já começa nesse aspecto. E a minha expectativa em relação a essa pandemia é que exista um ponto de inflexão a partir daqui. Porque, de um modo geral, a educação estava comoditizada. Todo mundo fazia a mesma coisa, entregava mais ou menos a mesma coisa, salvo alguns pequenos nichos que se diferenciavam nesse mercado. Algumas instituições hoje podem ser vistas como diferentes das outras em função da reação que tiveram ou da aceleração dos seus processos que vinham sendo implementados, mas foram acelerados nesse processo de pandemia. Então, a minha expectativa é que as coisas mudem, que a gente tenha lugar para vários níveis de instituição de ensino hoje, em função do que eles são capazes de entregar. Sair do mesmo. Acredito mesmo. Eu acho importante o que ele falou. Eu tive discussões, inclusive, quando eu coordenei curso de comunicação e tal, que era exatamente o que a gente está conversando agora. Você está ensinando jornalismo da década de 90, na época das redações, aquelas coisas enormes e tal. Você está ensinando publicidade, dando case que... Canais físicos. O case da Parmalat, daquele anúncio clássico da Parmalat, do Leãozinho, do sei lá o quê. Gente, é publicidade dos anos 80, 90 também. Então, assim... Tinha que ver, reestruturar tudo isso, repensar as matrizes, né? E realmente colocar isso, a pegada, o negócio de teste, prova, eu concordo contigo, Rafael, é um negócio
que já está obsoleto há muito tempo, e tem países que já acabaram com isso, entendeu? Isso que você falou do aluno não errar, é o mesmo que você proibir calculadora, né? Antigamente, quando eu me lembro quando eu fazia segundo grau, uma coisa assim, era proibido calculadora, como se você, pô, no mercado de trabalho você não utilizasse uma calculadora na época, né? Você não pode usar calculadora, pô, amigo, mas não dá, eu não consigo fazer conta de cabeça. E conta no papel, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que a gente vai evoluindo, e eu concordo plenamente. Eu acho que temos que repensar, eu não sei se, não diria todos os cursos, mas a maioria dos cursos a gente teria que repensar, sim. Deixa eu fazer uma observação de uma experiência que eu tive no mestrado, que segue ainda essa linha também, né, de educação industrial, mas uma situação que foi colocada de forma diferente já fez uma diferença absurda. A primeira aula que eu tive, o mestrado foi em economia criativa. Eu entrei meio sem saber que história é essa, né? Mas me interessei pelo assunto e tal. A primeira aula eram 2 professores em sala, um economista e um cara com uma bagagem cultural, que se chocavam de vez em quando, sabe? Que me sentia ali meio na filosofia, sabe? 2 caras com muito conhecimento, debatendo na minha frente ali e interpelando a turma. E aquilo foi uma experiência tão incrível. Eu falei, uau, temos uma coisa diferente aqui, sabe? É o mesmo modelo, não é sala de aula, teve teste, teve prova, teve tudo e tal. Mas, cara, só isso já mudou o conceito, porque não é a visão de um, é a visão de 2 e de 2 de áreas diferentes e que forma opinião, que forma a sua concepção de como é difícil você fazer todas as relações funcionarem de forma correta e tudo mais. Então, acho que tem vários caminhos. Esse é um exemplo bem simples, na verdade, bem possível. Mas realmente precisa transformar muita coisa. Só pra gente, eu vou aproveitar, você está... Eu preciso de 1 minuto, Sandro. Vai lá que você sabe o que eu vou falar agora, né? Você sabe o que vem pela frente. Vamos que vamos. Não, só para finalizar aqui esse papo com relação à mudança no ensino, né? É porque ela vai se refletir no mercado lá na frente. As pessoas estão ali, não é para ficar aprendendo para a vida inteira, é para uma hora aplicar aqueles ensinamentos no dia a dia, na vida. Então, o conceito do Vale do Silício hoje, das aplicações das empresas que surgem, né, é justamente da tentativa e erro. A ideia é você colocar o quanto antes, o mais rápido possível, a tua ideia, o teu projeto, o teu produto em prática, jogar ele no mercado e ir testando, né? Ver as reações do público, como é que o público interage com aquilo ali e adaptando. Pegar aquele feedback, aplicar no teu produto, no teu serviço e ir adaptando conforme o mercado vai utilizando e dando feedback. Então, assim, torna o negócio muito mais dinâmico, já joga seu produto ali, já faz com que ele seja provado, né? Aprovado ou não, mas que ele seja provado, experimentado, e isso é que vai dando os insumos ali, vai fazendo com que você consiga ter elementos para tornar aquilo ali melhor. Então, é tudo que a gente aprende a não fazer, né? É tudo que a gente fica limitado ou impedido de exercer quando você está ali numa sala de aula. Experimentar coisas novas, trazer novos elementos. Enfim, isso é muito importante. Era isso que eu queria dizer. A aplicação disso que a gente está conversando aí já no mercado, né? Gente, estouramos o tempo. Por favor, Rafael. Pode falar. Rafael. A gente faz tudo. Por muito tempo eu via nos currículos aquela malandragem brasileira do idioma, né? Inglês fluente. Isso está se alastrando agora, marketing digital, conhecimento de ferramenta, disso, daquilo outro. Quando você vai ver na prática, não tem, sabe? Então, cara, juntando os papos todos, a educação, a formação, a busca pelo conhecimento digital, o ensino, acho que tem um repensar muito grande em cima disso tudo. Concordo. A gente até já falou isso aí em outro programa, usando o mesmo exemplo do inglês, né? O nível de inglês, a pessoa, todo mundo avançado, fluente, chega na hora, mal vai um básico e olhe lá. Mas, enfim, gente, estouramos o tempo, eu estou aqui de olho no reloginho e, para variar, o papo bom passa rápido e é assim mesmo, tem que ter gostinho de quero mais. E entramos naquele momento, na nossa reta final do M de hoje.
vou pedir para que os meus amigos de bancada, vamos deixando sempre o convidado por último para encerrar o programa. Começamos as nossas considerações finais. Vou começar com o nosso amigo André Scioli. Meu amigo, é contigo. André, explica para o Rafael como é que funciona esse momento aí que o Sandro pede para a gente ser sucinto, falar pouco. Hoje eu nem pedi para ser sucinto, mas eu já espero que seja, porque o tempo estourou legal. Rafael, esse momento, depois da palavra do Sandro, é a nossa carta de alforria. A gente pode devagar, falar o que quiser, mas não. Eu sou normalmente bem sucinto, eu não estendo muito, não. Primeiro, agradecer imensamente por você estar aqui com a gente. O teu conhecimento agrega muito, não só para nós, para os nossos amiguinhos, como diz o querido Márcio, que estão nos assistindo, para a gente poder crescer junto. Acho que o conhecimento é a maior bagagem que a gente pode levar para a vida. E o não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais capacidade a gente tem de responder aquelas perguntas que lá no início do bate-papo você colocou: eu não tenho dúvidas, eu tenho respostas. Então, as respostas que você nos deu hoje satisfizeram imensamente a nossa curiosidade e a curiosidade da nossa audiência. Não obstante eu ter certeza que, dadas as suas respostas, você tem 10 vezes mais dúvidas para construir o teu conhecimento. Galera, obrigado por mais um M, e eu passo a bola para o meu querido Márcio Escudeiro. Sucinto, né? Querido e sucinto, Márcio Escudeiro. Eu queria aproveitar, o Rafael é um cara diferenciado, assim, tem realmente uma bagagem muito bacana. E eu lembro, Sandro, tem uma história para contar, que lá em 1700 a.C., a gente tinha ali... Posso continuar, meu amigo? Eu imagino que essa história vai ser longa. Vou pegar até outro suco aqui, de laranja com a zerola, porque vai demorar. Vamos embora. Não, é brincadeira. Eu queria agradecer a presença do Rafael, dizer que, de verdade, é sempre um prazer quando a gente traz alguém aqui com tanta experiência para trocar, para apresentar para vocês isso aqui que a gente está fazendo. Se você puder fazer mais na sua vida, assistir conteúdos que tem aí uma bagagem legal para passar, assim, alguma coisa interessante para você aprender, para você aplicar na sua vida, isso também é conhecimento. Então, sair um pouquinho do videogame, do Candy Crush lá no telefone e dedicar um pouco a você assistir esse tipo de conteúdo também faz parte aí do teu crescimento profissional. Então, aproveitar alguém como o Rafael, que tem grande experiência para trocar, que tem grandes informações para passar para a gente, sempre é aí uma situação bacana e uma experiência muito positiva. Então, te agradecer, dizer que o Rafael é realmente um cara diferenciado, menos na sinuca, Sandro, que na sinuca o bicho é um desastre, cara, não joga nada, mas no resto o cara é muito bom. Obrigado, meu amigo. Legal. Já entrega logo o amiguinho também, já bota o amiguinho aí, que não joga nada de sinuca. Mas tudo bem. Rafael, agora você tem direito, inclusive, o direito de resposta, né? Porque você acabou de sofrer bullying. Você tem direito de resposta e o direito de encerrar o nosso M de hoje. Bom, se vocês conhecem o Márcio, acho que vocês já sabem que ele está falando o inverso, né? Então, vai sofrer um pouco na sinuca. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, eu adoro, como professor, como a maioria de vocês, assim, acho que é super válido sempre essa troca, e acho que a iniciativa de vocês, ela é necessária cada vez mais. A gente tem visto isso muito acontecer agora na pandemia, e que bom, e tomara que não se restrinja a esse momento quando ele acabar. Pegando um pouco da fala do André, é óbvio que a gente sempre tem muito mais, tudo uma brincadeira, né? Muito mais dúvidas e perguntas do que respostas. E eu queria encerrar com um pensamento do Marcelo Gleiser, que eu citei, em que ele diz que, num livro dele chamado A Ilha do Conhecimento, né? Ele diz que o conhecimento é uma ilha. Então, à medida que você vai crescendo o conhecimento, o tamanho da ilha vai aumentando, né? Você vai ganhando mais coisas. Só que, coincidentemente, quanto mais você tem, entendendo que a ilha, o limite da ilha é o limite da fronteira com o seu desconhecimento, quanto mais você conhece, mais você entende que você desconhece também, mais você tem a aprender. Então, acho que esse é um universo que
para quem realmente gosta, e não para quem não só para quem gosta, né? Acho que é necessário para todo mundo a busca pelo conhecimento, por fontes, ainda mais nesse momento, né? Fontes confiáveis, de qualidade, instituições sérias, professores, enfim, você busque conhecimento, aprendizagem por esses caminhos, com essas fontes confiáveis, certamente isso vai agregar na sua vida, não só na questão profissional. Acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de conhecer várias outras, o ser humano está sendo obrigado a conhecer várias outras dinâmicas de vida que agregam a você como pessoa antes de como profissional. Então, eu queria novamente agradecer vocês e sempre que eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo. Valeu, Rafael. Bom, eu disse que eu ia deixar aqui a Adriana para o final e ela mandou para a gente uma coisa bem legal. Ela coloca assim: ame hoje, perdoe hoje, beije hoje, abrace hoje, demonstre hoje. Faça tudo hoje, não deixe para amanhã, porque somos instantes. E num instante não somos nada. Muito legal. Muito bacana, então fica aí a reflexão. O momento Fala Bela, né? Para encerrar. Não, obviamente ela escreveu isso antes da pandemia, né, Sandro? Porque hoje esse negócio de abraço hoje, beijo hoje, caiu meio que em desuso, né? Mas é que você está solteiro, rapaz. Para você que está solteiro. Mandem seus currículos. Mandem os currículos, porque ele está casado, meu irmão. Tá atual. Fica aí na tua quarentena aí, sozinho, jogando videogame. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Beijos e abraços.